Miguel, bom, vamos falar de Restinga, que é o volume de contos que você está lançando como uma estreia, né? Agora, de certa forma, já houve uma repercussão da sua obra, né? A presença na Granta, quer dizer, como é que se estrutura essa sua carreira inicial aí? Grande carreira de pouco tempo. Então, eu escrevia já há um tempo, eu publiquei um conto numa antologia de uma editora chamada 8,5 lá no Rio e continuava escrevendo, já trabalhava na Cosac Naif como editor e enviei esse conto para a Granta, né, que você citou. E o conto foi selecionado, então isso teve uma repercussão bem grande na época, assim, porque por causa do prestígio da revista, porque foi publicado aqui, publicado lá fora, em inglês. Então, foi um pouco a partir da Granta que esse livro surgiu, assim, porque eu comecei a pensar que poderia realmente escrever um livro e já tinha outras coisas na cabeça, comecei a escrever outros contos. Um outro dele foi publicado naquele caderno da Folha Ilustríssima. E então, aí, com isso, o livro começou a surgir. Eu fui escrevendo outros, a Companhia das Letras entrou em contato comigo para saber do livro e eu acabei mandando mesmo e aconteceu. O conto que foi para a Granta é um conto interessante porque ele tem um forte conceito político que termina não se repetindo nos seus outros contos, né? Quer dizer, como é que surge a ideia desse conto? Porque você revive um tempo que, de certa forma, você não assistiu, né? Você teve notícias, né? Que é a época da ditadura do Chile e no Cone Sul como um todo, né? Quer dizer, esse período de político mais violento. Como é que surge a ideia desse livro, de falar desse tempo? Assim, o Violeta, na verdade, é muito ligado, talvez um dos poucos contos que seja ligado mais a, de fato, a história da minha família, assim, no Uruguai, que de fato teve esse primo que combateu a ditadura, acabou morrendo, foi perseguido e tal. Mas o que mais me interessava, eu acho que por isso também, né, que o tema político ele não se repete nos outros, porque o que me interessa mais nesse é como que esse evento que aconteceu na história, ele se repercutiu na vida de uma família, né? De algumas pessoas ali que conviviam com esse militante e que tiveram que ir procurando e sair procurando ele, sofreram muito por causa disso. A própria Violeta, no conto, diz que ela foi presa. Então, o que me interessava era como essas relações se construíam em torno disso e como o narrador, que não viveu nada disso, tenta lembrar de uma coisa que ele não tem a memória, né? Então, na verdade, esse tentar lembrar e se perguntar para outras pessoas para construir um pouco essa memória que para ele era importante por causa da coincidência do nome. Então, acho que o mais importante do conto não é mostrar uma situação política, mas como isso repercutiu na vida dessas pessoas, assim. Quer dizer, na verdade, é a narrativa das relações, que isso é muito presente, né? No livro, né? Na novela final mesmo, a protagonista, né? Ela sente, de repente, uma necessidade de pertencimento de algum lugar, de alguma coisa, e começa num sonho meio delirante de reconstruir esse lugar ideal dela, né? O Laguna, né? Na novela Laguna. Né? Quer dizer, seus personagens são muito marcados por isso, né? Pela necessidade de um lugar de apoio também, do pertencimento de um lugar, né? Quer dizer, como é isso na sua... Eu acho que como você falou, um dos temas que tem no livro inteiro é um pouco essa fragilidade das relações entre as pessoas, a ideia de também a maioria dos personagens estão em trânsito, viajando ou fora do lugar que elas estão mais acostumadas a estar. Então acho que isso, talvez essa fragilidade e esse sentimento de sempre estar entre duas coisas é um pouco que gera essa necessidade de pertencer, né? E acho que isso é uma coisa interessante que você pensou aí, porque realmente foi uma coisa que tive essa preocupação e aparece, acho que em quase todos os contos. E os contos, você falou bem sobre essa questão da transitoriedade permanente dos personagens, né? Essa coisa deles estarem sempre em trânsito.
acaba refletindo numa coisa interessante, na reconstituição de vários cenários, né? E você tem essa preocupação, né? O teatro em Montevidéu, a laguna, as próprias paisagens das estradas e tal. Quer dizer, como é reconstituir esses espaços também? Como é esse trabalho? Eu me formei em arquitetura, né? Sou arquiteto não praticante. Então, acho que faz um pouco parte da minha imaginação essa presença dos edifícios, da cidade, dos espaços, e isso acaba se refletindo também no jeito que eu escrevo. E, para mim, o que me interessa, por exemplo, nessas paisagens que às vezes aparecem como a própria Restinga, né? Que é uma imagem, o que às vezes está além do que você vê, assim, o que essa paisagem às vezes te desperta como memória, ou às vezes até como uma presença um pouco simbólica na sua vida, né? Por exemplo, no conto Restinga, a mãe e a filha, a mãe tinha esse sonho de visitar a Restinga, e a filha também fazia um pouco eco para essa vontade da mãe, mas ela nunca tinha estado lá. Então ela começa a pesquisar, então esse lugar, essa paisagem acaba concentrando esses desejos delas, e acho que isso acontece em vários contos. E uma outra coisa que é um pouco relacionada a isso, essa ideia da visualidade, assim, que para mim é importante, eu acho que é a presença de algumas imagens nos contos, assim, que foi uma coisa que eu procurei trabalhar e queria que surgisse de cada um pouco uma imagem, como que às vezes tem essas implicações mais simbólicas, como a Restinga ou a laguna que enche esvazia, e tem a ver com essa relação entre os personagens e a própria personalidade da protagonista, como você falou. Isso aparece em outros contos, por exemplo, a ideia de arraial, que é uma coisa transitória, que se monta, vive um pouco ali, depois sai, é o título de um dos contos. Então, tem um pouco isso. E há uma relação muito grande dos personagens com o ambiente aquático, né? Com a água. Né? Tem o caso da Babá, que tem um fascínio pela água. Né? Essa relação da mãe com a Restinga. Né? Quer dizer, há muito esse ambiente, não é nem marítimo, é aquático mesmo, né? Essa relação. Né? Quer dizer, de onde é que vem isso também? Eu acho que... Bom, primeiro, essa presença da água aquática foi um dos fios condutores também, uma das relações, um dos jeitos que eu achei de relacionar os contos, e que eu achei que era uma presença importante, que começou um pouco sem querer, o mar aparecer ali, ou às vezes uma laguna, ou o lago, o Paranoá de Brasília, por exemplo. Essa presença aquática nos primeiros contos que eu escrevi apareceu. E acho que tem um pouco a ver com a minha história, porque eu sou do Rio de Janeiro, moro em São Paulo, e sempre morei mais ou menos perto da praia. Nasci, na verdade, num condomínio que era em cima do mar, assim, um prédio horizontal, assim, que era em cima do mar, e a gente dormia ouvindo barulho. Então, acho que tem um pouco dessa minha experiência pessoal, essa vontade de conectar os contos, e o mar ou a água acaba sendo uma presença marcante em todos, assim. Eles ou passam pela água, ou terminam na água, ou às vezes elementos menores, como o biquíni de uma personagem, eles estão sempre lá. Então é uma presença, assim, no livro. A relação daquele conto Paranoá, né, que é o pessoal de Brasília que está ali numa conversa, uma coisa que me chamou muito a atenção é que eles estão ali conversando, numa espécie de churrasco, jantar familiar, mas embora as pessoas morem lá há muito tempo, eles me parecem que estão ali sempre de maneira transitória. Há um sentimento de transitoriedade, mesmo naqueles personagens que se fixam no lugar. Né? Quer dizer, como é essa relação da transitoriedade que permeia praticamente todos os personagens dos contos? Eu acho que, especificamente nesse conto Paranoá, a ideia é pegar um pouco acho que é um pouco um espírito de Brasília, né? Que é uma cidade bem recente e que agora está começando a ver geração que já tem pais que nasceram em Brasília, né? Mas até poucos anos antes não tinham, ninguém tinha, os pais eram sempre de outro lugar, né? Não tinha, por exemplo,
Conheço algumas pessoas que a família da minha esposa ou o avô foi para lá quando a cidade estava sendo construída, assim. Então, acho que é uma cidade que tem um pouco isso. Então, ela serve de modelo, assim, para você pensar um pouco essa coisa da transitoriedade e de você tentar achar a sua permanência num lugar que não é muito seu. Você vê que a maioria dos personagens desse conto tem um filho que mora no Rio, ou outro que veio de São João del Rei, um avô que eles sempre se reportam. E nesse conto também uma outra transitoriedade, que essa sim é transitória, é o casal, né, que acabou de casar e que não fala nada no conto inteiro, assim, tá só vendo é um conto feito de diálogos, então essa presença que está fora vendo aquilo tudo ali e que também é transitória. Isso acontece em outros lugares do livro também. O livro também é muito marcado pelos vários sotaques, né? Há uma preocupação assim de quase que de um registro linguístico geral do país como um todo, né? Como é esse trabalho também da linguagem no livro? Eu acho que ele não é um protagonista assim do livro, essa ideia de trabalhar a linguagem dos sotaques. Eu acho que ele aparece por causa dessa condição dos personagens não estarem no lugar ao qual pertencem ou estarem conhecendo uma outra cultura. No caso da Laguna, a novela, no fim, é esse personagem que vai para o Uruguai e começa a entrar em contato com tudo que aquele país representa para aquela outra personagem, e tem o personagem que veio do Recife e está tentando entender o que é o Rio de Janeiro, fica ali muito tempo no Facebook, na internet. Eu acho que é mais uma condição do que uma opção, não sei, estética de mostrar sotaque, sabe? É essa condição de estar num lugar ao qual você não pertence. E o diálogo com os outros países da América Latina, né? Que é uma coisa que não... Se bem que hoje já tem um pouco mais, você já encontra mais isso. Mas, no geral da literatura brasileira, havia uma certa barreira, né, com o diálogo com o que estava se dando além das fronteiras, né? Mas hoje já tem um pouco mais dessa aproximação. Mas o seu livro reflete muito isso, né? Reflete... o conto Violeta, vários outros contos, no Laguna, né? Em vários outros contos ele tem essa necessidade de olhar para o Cone Sul como um todo, né? Quer dizer, como é isso também? Eu acho que hoje em dia realmente isso tem bem mais, mas até pela minha família, metade ser uruguaia, eu sempre tive esse contato muito próximo. Eu, desde pequeno, ia para lá, ficava na casa dos meus avós, com meus tios, meus primos, eles vinham para cá. Esse intercâmbio era muito forte. E eu lembro que eu sempre senti que as pessoas, assim, meus colegas de escola, por exemplo, não sabiam direito o que era América Latina, né? E pensando hoje, assim, é um absurdo, porque a gente está no meio desse continente e tem 1000 literaturas diferentes, muitas coisas acontecendo, e a gente fica só lendo coisas que vêm dos Estados Unidos, sabe? Os grandes livros que vendem são livros norte-americanos, ou enfim. E eu acho uma pena isso, eu acho que está começando realmente a mudar, assim, mas no livro aparece porque aparece, assim, não é que porque é por causa dessa minha condição, porque eu me identifico muito com autores latinos também, assim, gosto de ler bastante, então isso acaba aparecendo no livro. Mas eu acho que isso é uma coisa que está começando a mudar no Brasil, assim, e nesses outros países também. Eu vejo que, por exemplo, alguns membros da minha família do Uruguai fazendo curso de português, sabe? Uma coisa que antes você também só via eles se comunicando entre eles e o Brasil meio à parte, assim, por causa da diferença da língua. Mas é tão próxima, né? Tão próxima que realmente é uma barreira um pouco absurda de existir. Mas você tem, de certa forma, tido notícias da frequência da literatura brasileira nesses outros países? Como é que anda esse... Eu tenho notícia mais ao contrário, na verdade. Eu acho que aqui a gente está começando a publicar muito mais latinos. Tem muitas editoras que estão se interessando em fazer isso. Tem essa coleção da Rocco, que saiu agora, aquela outra língua. Então, acho que tem um interesse. Assim, você vê que sempre que um livro latino é lançado, a imprensa se interessa muito. Tem muita resenha no jornal, na grande imprensa mesmo.
Então isso eu sinto mais aqui, assim. Eu não tenho viajado tanto por aí para ver como anda isso lá, mas acho que isso deve estar se refletindo lá também, mas aqui eu sinto que esse interesse tem crescido bastante. Voltando um pouco à sua literatura ainda, né? Há também uma presença muito angustiante dos personagens, porque eles estão quase sempre numa situação limite, né? É a mulher que necessita, que faz um cruzeiro para jogar as cinzas da babá, é a filha que volta à laguna como uma realização da mãe, né? Quer dizer, eles estão sempre numa situação de realizar o desejo alheio como sendo o seu próprio desejo, né? Essa teia que implica tanto os personagens, né? Eles se interlaçam tanto. Quer dizer, também, como é que isso acontece na sua literatura? Eu acho que essa situação de realizar um desejo do outro é um aspecto interessante. Eu não tinha pensado muito sobre essa unidade, mas algo que eu, de fato, pensei foi nessa situação de estar entre, sabe, duas coisas. Eu acho que a transitoriedade que você estava falando antes tem um pouco a ver com isso. Assim, personagens, todos eles, eu acho que estão entre uma vida que antigamente tinha uma pessoa e agora não tem mais, que é o luto, né? Entre um relacionamento que terminou e outro que está começando, entre pais separados, um filho com pais separados, entre uma vida em outra cidade e uma vida agora numa cidade que está começando. Então é sempre esse espaço limite que me interessa muito explorar, que me interessou nesse livro, pelo menos. Porque eu acho que é uma condição que todo mundo eventualmente vive, assim, né? Então essa é uma unidade, assim, dos personagens, eu acho. E a vida que poderia ter sido do Manuel Bandeira, né? Ele diz isso, a vida que poderia ter sido. E, bom, é um livro muito recente, o livro está saindo agora, né, e tal, mas como é que está o seu trabalho de escritor mesmo, né? Como é que já está pensando em alguma coisa, enfim, como é que está esse... Não, eu tenho uma ideia para um próximo livro, mas ainda não comecei a desenvolver. Muita gente me pergunta se eu vou continuar sendo contista, né? Falo que eu não sei, porque às vezes as histórias têm uma forma melhor, você vai achando, né? Então eu tenho essa ideia que eu nem falo ainda, porque é muito embrionária, mas vamos ver como ela se desenvolve. Talvez seja um romance, mas pode ser que não também. Então eu ainda não estou escrevendo, assim, estou primeiro lançando esse livro e depois eu, com calma, assim, sem muita pressa, eu vejo o que vai acontecer. E até o Marcelino Freire, o eterno contista, se entregou ao romance agora. É verdade. Então sempre tudo é possível. É verdade. Maravilha. Miguel, obrigado por sua participação aqui no Leituras. Boa conversa. Tá bom, obrigado.